Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário você vai assistir esse vídeo, mas é importante que você assista. Bom, como eu disse a vocês na última aula, a gente vai discutir o capítulo 2, na verdade o capítulo 3 e 4 do livro ao qual nós tomamos para debate em nossas aulas e explicação. Então hoje aqui, eu espero ser breve, né? Geralmente eu tento fazer um vídeo pequeno, acaba ficando muito longo. Vou tentar ser bem breve. Vou apresentar para vocês aqui em linhas gerais daquilo que nós estamos discutindo aí desde o ano passado e que teve que haver continuidade esse ano por conta da pandemia e de tudo aquilo que a UEG passou no processo de cancelamento das aulas depois da retomada das aulas. Pois bem, diante disso, né, a nossa penúltima aula, a última aula será dia 25, né? Hoje é a aula para o dia 18, a próxima aula vai ser no dia 25, será a nossa última aula. Peço que vocês leiam novamente o capítulo 2, 3 e 4, mesmo ao assistir esse vídeo, para que vocês consigam ter melhor entendimento, melhor e maior entendimento. Bom, então a nossa discussão terminou na aula passada falando basicamente das noções de capital. Capital social, capital cultural, capital econômico. Essas discussões, a partir do livro que eu compartilhei com vocês, no nosso grupo, norteiam nossos debates, nossos entendimentos. É importante ter esses três elementos em mente e tentar separar. Na hora de você estudar, na hora de você fazer o fichamento, estabelecer suas notas introdutórias, notas reflexivas, interpretativas, você separe cada um deles para que não haja confusão, porque realmente é muito próximo um do outro. É muito comum a gente entender que quem detém o capital cultural provavelmente pode deter o capital econômico, assim como deter o capital social. Mas muitas vezes quem detém o capital econômico não pode não ter o capital cultural e sim o social. Ou quem tem o capital social pode deter o capital econômico por conta das suas relações e mesmo assim não ter o capital cultural. Ele pode adquirir, mas ele pode não ter. Então, assim, são várias situações e que o texto coloca para nós, nas suas particularidades, e que vocês devem observar cada uma delas. A noção de capital social, basicamente, se dá por designar as funções que ele tem dentro do processo escolar. O autor toma o capital cultural como um elemento hipotético, como uma hipótese de análise, para entender o desempenho melhor, pior ou péssimo, ou mesmo a desistência de alguns alunos do meio educacional. Quando levado para a sociedade, o autor se aproxima mais do capital social e econômico para explicar a relação entre indivíduos, grupos, classe, sociedades e na sua relação conflituosa entre um e outro. Então, a noção de capital social impôs-se como o único meio de designar o fundamento de efeitos sociais que, embora não redutíveis, né, ao conjunto que envolve toda a escolarização, serve de meio, de forma de você entender, de forma de você perceber a diferença daqueles que melhor se adaptam e daqueles que não se adaptam ao meio educacional. Ao longo dos 3 capítulos, você vai ver, vez ou outra, o autor retomando, dizendo que o capital cultural, além de ser um elemento individual, particular de cada um, que não depende somente do diploma, que está lá no último ponto que nós vamos discutir, mas é um aspecto que é adquirido de modo particular, de modo individual, mas que é cultivado tanto no âmbito particular, individual, como também partilhado no âmbito social familiar. Então a família que compartilha desde cedo com a criança o capital cultural dá a ela, segundo o autor, maior possibilidade de ela ter maior sucesso no meio educacional, porque é algo comum, algo que ela faz. E não haverá um choque, não haverá surpresas no que tange à leitura, à interpretação,
aos cálculos, às percepções, à interpretação, à crítica e assim por diante. Ou mesmo do reconhecimento de peças culturais, um quadro, uma obra de arte, uma peça teatral, um texto escrito, um poema, uma poesia, assim por diante. Porque é algo que está dado dentro do aspecto espiritual, o espiritual do sentido da cultura, né? O aspecto espiritual do indivíduo no âmbito cultural, onde ele pratica, onde ele vivenciou, vive. Então, para ele é mais natural que para aqueles que não tiveram contato com isso. Então, segundo o autor, capital social é um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações que você tem com conhecimento. Por sua vez, o capital social, tema da nossa aula aqui agora, né, então retomei agora o avanço. O capital social é um conjunto, por sua vez, usando as mesmas palavras, só que com uma definição diferente. Capital social é um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimentos e interconhecimentos e interreconhecimentos. Ou em outros termos, é uma ação de vinculação a um grupo, de vinculação a agentes, de reconhecimento de grupos, de reconhecimento de agentes que não são dotados de propriedade comum, como capital cultural ou econômico social, mas são unidos por um tipo de ligação ou por várias ligações que são permanentes e, mais do que isso, são úteis. São úteis. Úteis por quê? E aí, quem lê o texto pode ter se indignado em algum momento. São úteis para a seleção, são úteis para a definição de você serve e você não serve. São úteis para poder haver a identificação e, claro, de certa forma, um círculo fechado, o fechamento de um círculo entre aqueles que podem, que não podem, que se reconhecem e não reconhecem, já que há limites, né, ao aspecto de reconhecimento e aos limites do não reconhecimento de certos indivíduos que não estão partilhando ou compartilhando o mesmo grupo, ou dos mesmos valores, como o autor colocou aí, dessa rede durável de relações. Então, essas ligações são irredutíveis a relações objetivas de proximidade do espaço físico, porque vejo que não se reduz ao local, ao regional, ao nacional, é uma rede muito mais ampla, muito mais complexa, ou no espaço econômico e mesmo social, porque são fundamentados em trocas inseparáveis de materiais simbólicos, cuja instauração e perpetuação supõe o reconhecimento dessa proximidade. Um exemplo muito palpável, vou dar dois exemplos. Um particular meu. Eu, enquanto historiador, consigo reconhecer alguém que é do campo da história, que discute na história. Mas, sobretudo, historiador. Eu consigo saber quem é historiador e aqueles que se aventuram no campo da história. Como um capoeirista, da mesma forma. Eu reconheço o capoeirista pela roupa, pela forma de andar, pelo jeito de falar dele. Isso são questões particulares minhas. Meus colegas da loja maçônica, eu não sou maçom, mas meus colegas da loja maçônica reconhecem um ou outro. Pelo olhar, pela proximidade, pelo jeito de andar. E pelos seus símbolos que usam. São só dois exemplos. Não vou entrar na temática de dizer o que é e o que não é cada um, mas só dois exemplos, um particular meu, enquanto historiador e capoeirista, e outro enquanto de alguém que eu vi, né, viajando com colegas que são dessa instituição. Eles se reconhecem e falam uns com os outros lá nas suas particularidades. Para dar um exemplo de como, né, que há esse reconhecimento. Você podia se perguntar como que isso acontece. Bom, tá aí um exemplo. Né? Existem outros, vários, obviamente. Né? Um médico reconhece um médico, um advogado reconhece um advogado e assim por diante. Uma autoridade reconhece uma autoridade e assim por diante. Assim como um burguês, uma pessoa da alta elite vai reconhecer outra. Pelas marcas, pelas roupas, pelos lugares que frequenta. Eu, particularmente, não reconheço. Não reconheceria. Mal sei uma marca de um relógio.
Então, provavelmente esses se reconhecem e compartilham dos mesmos valores. Por isso, né, conseguem fazer com que o agente possuidor desse capital, na sua extensa rede de relações, consiga mobilizar, e não só mobilizar, mas efetivar esse capital social, cultural, econômico, para que ele esteja ligado a quem se liga a esses mesmos valores. Então isso significa que, embora seja relativamente irredutível a quem está ligado a um espaço geográfico, porque ele vai além desse espaço geográfico, o capital econômico e cultural possuído por agentes determinados se torna o quê? Um elemento de identificação por um lado e de multiplicador de exclusividade por outro, segundo o próprio autor. Porque já que se identificam, já que se reconhecem, ele é multiplicador e ao mesmo tempo redutor. O capital social não é redutível a capital econômico e cultural, como nós bem dissemos. Contudo, não é completamente independente dele. Eles acabam talvez nessa proximidade que eu iniciei falando agora há pouco. Há trocas, há reconhecimentos, efeitos multiplicadores, onde o sentido e percepção de pertencimento, né, ele acontece. Os lucros que o pertencimento a um grupo proporciona estão na base da solidariedade que torna isso possível. Os clubes seletos, o aspecto da concentração do capital social, da obtenção do prêmio-benefício, do efeito multiplicador, implica, pela sua concentração, em assegurar lucros proporcionados pelo pertencimento a esse ou aquele grupo. Obviamente, lucros materiais, como de todas as espécies de serviços, são assegurados nas relações porque são úteis, né? São práticas, e lucros simbólicos. Então, não tanto lucro do ponto de vista material quanto do ponto de vista simbólico, eles são efetivados porque são associados nos raros grupos de prestígios. E esses raros grupos de prestígio, se dão em uma existência de uma rede que não é um dado natural, mas sim um dado social, construído dentro ou a partir de instituições ou da institucionalização. Certo autor do livro, o autor vai dizer para nós que a rede de ligação é o produto de estratégias de investimento social, consciente ou inconsciente, orientados para a instituição ou reprodução das relações diretamente utilizáveis, curto ou a longo prazo, que orienta a transformação das relações contingentes, existenciais, reais, com as relações de vizinhança, ou seja, proximidade, né, por conta do reconhecimento e proximidade. Do trabalho, do parentesco, seja da vizinhança, do trabalho, do parentesco, das relações mesmo de tempo, das necessárias e eletivas obrigações duráveis, mesmo no sentido subjetivo, que permite o reconhecimento, ou o sentido do reconhecimento, que, segundo o autor, se dá na alquimia de trocas, de palavras, de conhecimento, de presentes e de mulheres, segundo o próprio autor. A troca transforma as coisas trocadas em signos de reconhecimento. E mediante o reconhecimento mútuo entre ambos, o reconhecimento da inclusão no grupo implica produzir a sua relação, como eu disse, né, de multiplicidade, mas ao mesmo tempo de limitação. O grupo não vai abrir a todos, né, já que compartilho de um capital material, econômico, simbólico ou cultural, há critérios de permanência, há critérios, né, de inclusão. E essa relação ela é permanente, ela é constante, porque há ocasiões de reforçar esses laços. Seja o autor cita cruzeiros, saraus, recepções, nas calçadas, nos bairros chiques, nas escolas seletas, nos clubes dos nobres, né? Nas práticas esportivas chiques, na sociedade, nos jogos de sociedade, nas cerimônias culturais. Há momentos
e não se dá de forma fortuita, né? Se dá de forma muito seletiva e excludente quem não participa. Há a reunião para solidificação, para constatação e solidificação do capital social, como disse a vocês. Diz que há certos lugares que nós podemos ir, há outros que nós não podemos. Há lugares que a gente pode morar, outros que nós não podemos. Aqui está um meio de identificação. Como é que você se identifica se você é isso, aquilo, outro? O lugar que você mora, as coisas que você veste, as coisas que você come, o carro que você possui, o ambiente intelectual, cultural, simbólico, esportivo, recreativo, cinematográfico que você participa. Quanto mais sofisticado, maior capital econômico. E, consequentemente, maior diferenciação entre um grupo e outro. A reprodução do capital social também é tributária do trabalho de sociabilidade, uma série contínua de trocas e de afirmação em que há um incessante reconhecimento. Então, o capital social é um capital tributário que de relações, seja relações genealógicas, seja relações financeiras, e eu estou acrescentando financeira, né, artísticas, mas são relações, seja ela quais forem a natureza, mas de relações que dispõem de, 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 de competência, de esforço, de prévia seleção, mas também, claro, de capital econômico. É muito frequente, muito frequentemente, que o capital econômico seja empregado para que haja essa afirmativa, ou seja, para que haja essa distinção, né? Eu vou usar aqui o termo distinção. Um outro ponto, lá no outro capítulo, ele é mais visível quando o autor fala para nós dos 3 estados de capital cultural, quando ele cita a questão do título, da titulação. Você está em certo nível, você tem uma titulação, isso é um meio institucional do capital cultural, mas é um meio de distinção. Você tem ou você não tem. E isso acarreta reconhecimento, abertura de portas, possibilidade de entrada de mercado e assim por diante. Aqui não é diferente. Mas está em um nível que não é institucional, como eu disse, a partir da instituição ou na instituição, mas também em níveis em que o capital é simbolizado por relações que estão para além de uma instituição específica, como no caso de um diploma escolar, que depende de uma escola, uma universidade, um colégio, assim por diante, um liceu e assim por diante. Aqui, por exemplo, pode ser simbolizado por um sobrenome, pode ser simbolizado pelos conhecidos, pelos reconhecimentos, pela relação que nós conhecemos aqui em Goiás de compadre, né? Os compadres. Né? Os compadres sempre se reconhecem, sempre abrem oportunidades. Ou os nobres, né? Sempre abrem oportunidades para um nobre. Então, se eu sou alguém da elite, eu acabo conseguindo alguma coisa junto aos meus colegas da elite, porque eles oferecem e eu tenho um filho, ou para mim mesmo, eu tenho uma relação, há uma troca aí, né? Então eu emprego seu filho, você é meu amigo, você vai fazer tal coisa para mim e assim por diante. Também há nesse nível. Então, participar desse capital, que embora individual ele é coletivo, sim, ele pode ser simbolizado pelo nome de família, pela linhagem, pela proporção direta de contribuição que você dá naquilo que eu falei, seja nos cruzeiros, nas calçadas, nos saraus, nas recepções, nas comemorações, enfim, na medida que suas ações honrem o grupo. Então, o capital social, basicamente, aqueles que estão relacionados a uma coletiva de um grupo ao qual você pertence ou pretende pertencer. Então, para que não haja maior conflito, há uma regulação da distribuição do poder dentro desse grupo, dentro dessas relações grupais. E por quê? Porque quando você concentra, quando você limita, quando você estabelece princípios de pertencimento ou não ao grupo, você está basicamente, né, concentrando o poder oriundo do grupo ou em uma liderança ou num conjunto de liderança, onde a participação de numerosos agentes ou de diversos agentes na sua prática vai legitimar a ação do grupo
ou de quem lidera o grupo para que haja permanência. Então é um grupo também hierárquico, também é um grupo de relações de hierarquia e de lugares pré-estabelecidos, mas que são ligados através de um corpo de normas, normas escritas ou normas simbólicas, que define quem é o mestre, quem é o grão-mestre, quem é o líder, quem é o chefe, né? Ou seja, então esse poder de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, ele ou está além de poder exercer sobre o grupo, contra o grupo e até mesmo de formação de um grupo. Né? E por que eu estou dizendo para isso? Se o elemento fundamental do capital social é você possuir esses elementos que estão relacionados às redes, aos produtos instalados da manutenção e reprodução duráveis e úteis, que proporcionam lucros materiais e simbólicos, e os grandes devem, nesse caso, empenhar-se em honrar a coletiva da honra, assim como os pequenos do grupo. Nós estamos falando de uma sociedade que se fecha em si, dos conhecidos e dos bem conhecidos, onde o capital social se dá, como eu disse a vocês, nos seletos. E aí, mais uma vez, na família, na escola, no clube, na nobreza e assim por diante. Então ele não é feito para que haja concorrência ou quebra. Pelo contrário, é feito para que haja manutenção. Bom, já caminhamos para 21 minutos aí. Esse aqui é um ponto mais complexo, vocês devem ler novamente. Mas, e aí vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 4. E nesse capítulo, a noção de capital cultural rompe com a visão de aptidão, como disse para vocês na aula passada, né? Foi uma coisa que eu frisei, a aula não foi tão produtiva, parece que vocês estavam meio cansados ou não querendo participar. Mas numa intervenção de um dos colegas, eu reforcei que, olha, um ponto fundamental que o autor diz é que o sucesso ou fracasso dentro do campo cultural escolar se dá não pela aptidão, mas pela cultura do cultivo, que segundo ele se dá originalmente lá nas origens, lá na família, e que vem sendo cultivado, alimentado e praticado. Exige tempo, exige dinheiro e dedicação. Capital cultural é um aspecto particular, como já adiantei a vocês. Mas de modo dissimulado e mesmo inconsciente, dentro de uma relação familiar, social, ele é reproduzido. Ele é constantemente reproduzido, é constantemente praticado, melhor dizendo. E aí o capital ganha força porque ele vai ser o elemento de diferenciação e desempenho de certos grupos ou certas classes. Então, no mercado escolar, a distribuição do capital cultural entre as classes e frações de classes é a ponto de partida fundamental para a gente perceber quem detém e quem não detém a cultura. E o autor usa isso, como eu já iniciei falando lá, o capital cultural como hipótese para reconhecer a ruptura entre os pressupostos inerentes de que o sucesso é de uma aptidão, você já nasce para isso. O autor está dizendo que você não nasce para isso. Na verdade, você nasce nisso e começa a fazer um percurso natural dentro de um momento em que ele traz o que? Possibilidades. E quais possibilidades? Possibilidade de maior sucesso na escola, na universidade ou, obviamente, no mercado de trabalho e na vida. É muito complexo falar da vida, mas geralmente é, né? Da vida. Não generalizando, mas numa perspectiva estatísticas, quem tem maior capital cultural tem maior sucesso, consequentemente, né? Na vida de uma sociedade capitalista, acaba tendo sucesso no que tange a esse domínio, né, material. Então, o capital cultural é uma transmissão quase que mística, familiar,
como eu disse a vocês, que de certa forma está dentro das estratégias de investimento escolar ou das estratégias educativas de reprodução daquilo que é praticado na família. Então, se aquilo que é praticado na família está dentro de um capital cultural, de naturalidade, de desenvolvimento, de leitura, as que não têm isso correm grande risco, segundo o próprio autor, de estar no sistema das estratégias de reprodução da desigualdade, de não conseguir escapar do paradoxo que é do fracasso ou de não conhecimento. A transmissão do saber, ou transmissão da cultura, segundo o autor, é uma transmissão doméstica no seio familiar. Então, a aptidão ou a habilidade ou o dom, como alguns dizem, não é algo que você nasce com ele. Na verdade, é algo que você nasce nele e adquire ao longo da sua existência. Então, o investimento escolar ele é transformado em rentabilidades, melhores notas, melhor sucesso, porque a educação produzida faz com que o capital exigido, ou o conhecimento exigido, a percepção exigida do aluno corresponda à necessidade, porque é algo natural para ele, como eu disse para vocês. Então, de certa forma, mais uma vez, nós caímos no quê? Num ciclo. Nós caímos mais uma vez no grupo. Nós caímos no elemento da distinção. Há grupos que têm, há grupos que não têm. Como nós falamos no ano passado, há grupos que têm, mesmo assim tem pessoas, filhos, que não têm sucesso. Mas na maior parte, os grupos que têm possibilitam sucesso no campo educacional cultural aos seus filhos, até porque as viagens, as visitas, os eventos, as coisas que ele participa faz com que a escola não seja uma coisa tão pesada quanto para aqueles que têm que trabalhar e estudar à noite, ou para aqueles que têm que acordar de madrugada e estudar e trabalhar ao resto da tarde, noite e assim por diante. Há um tempo, o que eu estou querendo dizer a vocês, na verdade o que eu estou dizendo a vocês, é que além do cultivo da transmissão doméstica, há a necessidade de tempo e para que haja tempo para estudar é necessário que a pessoa não precise trabalhar, porque quando ela tem que trabalhar, ela não pode estudar. E se tem que trabalhar e não pode estudar, deixa de adquirir capital. E se deixa de adquirir capital cultural, deixa de ter sucesso, ou não tem o sucesso esperado, como a maior parte cobra de nós. Então, consequentemente, isso dificulta a vida escolar. Como o autor disse, na aula passada também disse a vocês, há alguns que têm sucesso, há algumas raridades, segundo o próprio autor, que têm sucesso, que conseguem o sucesso, mas estatisticamente, eu não afirmei isso, é muito pequeno. Vocês mesmos tocaram as intervenções de vocês na aula, foram justamente para demonstrar, olha, tem alguns pouquíssimos que conseguem, mas que ótimo que esses pouquíssimos conseguem. O bom seria se o maior número conseguisse, mas se o capital cultural, assim como o capital social e o capital econômico, embora independentes, estão relacionados um ao outro, isso me leva mais uma vez a repetir que estamos discutindo questões que estão relacionadas a um círculo, a um grupo, a uma classe, que embora não seja detentor de tudo, ela consegue fazer um jogo de poder, um jogo de relações em que nem todos têm acesso, nem todos conseguem a ter um ensino de qualidade, um ensino de transformação e, consequentemente, a maior número de pessoas que não conseguem do que os que conseguem. Pelo raciocínio do autor e pela nossa vivência. Você olha, né? Você olha aí e vê o que os pais, aqueles alunos que os pais podem manter, podem não precisa do trabalho físico deles para criar a família, para sustentar a casa, e se dedicam à educação, à cultura, têm mais sucesso nas melhores profissões e assim por diante. Para aqueles que têm que trabalhar, que o pai, a mãe, a família precisam do suor, ou que cedo logo já tem que começar a trabalhar, a chance dele é bem menor, é bem reduzida. E aí o autor nos vai dizer que o capital cultural existe de três formas. A incorporada, que dispõe de elementos que estão relacionados ao seu íntimo, que estão relacionados à alma, ao seu espírito, no sentido cultural, no sentido iluminado do saber. Há o espírito, há
o capital cultural no estado objetivado, que são os quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que, embora externos, mesmo assim exige de você um certo conhecimento técnico ou especializado para que isso possa ser usado, interpretado ou valorado. Né? Você tem um quadro, mas não interpreta ele, né? Tem valor jurídico, econômico, mas não tem valor no sentido cultural. E, por fim, o capital cultural no estado institucionalizado, que é uma forma objetivada de certificação escolar. Aqueles que participaram e aqueles que não participaram. E aí aqui o autor faz uma crítica. Na última página lá, no último parágrafo, né, ele vai dizer que as estratégias de reconversão do capital econômico, e aí eu quero acrescento, para a distinção entre grupos e pessoas, está no investimento do investimento no capital cultural, mas que é relacionado à explosão escolar da infração dos diplomas, ou seja, a busca por diplomas. Como o diploma, como a educação, de certa forma, democratizou, hoje está um retrocesso, mas de certa forma havia uma democratização, maior acesso aos ensinos superiores, então é necessário que haver uma maior infração diplomática para que certos que já ocupavam espaços possam mais uma vez se manterem ocupando espaço. Por isso que estão reagindo, os reacionários estão reagindo, porque como é que uma pessoa que não é do círculo vem ocupar um espaço que historicamente era ocupado pelo grupo de elite? Então isso gera os reacionários, a reação dos indivíduos que não estão satisfeitos. Então por isso que o investimento em busca por diplomas. Aqui nós não estamos discutindo a qualidade do capital cultural. Muitas vezes o cara tem um diploma, mas não tem qualidade cultural. O cara tem um diploma lá, mas não consegue destaque. Porque justamente não percebeu a lógica da, da explosão escolar infracionada, da venda de diplomas, e entra na lógica que basta ter ele que é suficiente. Não, é ter ele, mas também o conhecimento. E aí, mais uma vez, acaba voltando, né, ao capital incorporado, ou estado incorporado, para que você consiga ter sucesso. Então, rapidamente aqui, o trabalho de inculcação, o trabalho de assimilação custa tempo. Ele deve ser um investimento pessoal, ele deve ser um aspecto como um bronzeamento. Você não consegue bronzear uma pessoa você não se bronzeia por procuração. Dá uma procuração, manda alguém se bronzear para você ficar bronzeado. Não, você tem que você mesmo fazer a coisa. Então é um elemento, investimento pessoalmente pelo investidor. É um trabalho de aquisição, é um trabalho do sujeito sobre si mesmo, é cultivar-se. Né? Capital cultural é ter que tornar ser. Capital cultural é um ter que se torna ser. Uma propriedade que se faz corpo e torna-se parte integrante da pessoa, dos seus hábitos. O capital cultural é um aspecto de hábitos. Para quem adquire ele, há a necessidade, a vontade muito grande de ler, de reler, de aprender. Para aqueles que não tem isso, é um peso enorme. Imagina, você pega um livro de 500 páginas para alguém que lê, é algo que dá trabalho, pesa, como qualquer coisa, mas a pessoa faz. Para quem não lê, isso é um absurdo, né? Porque eu estou demonstrando um sentimento, né, de como as distinções. Aquele que possui o capital cultural pagou com a sua própria pessoa e com aquilo que ele tem de mais pessoal, que é o seu tempo, o elemento de quê? De aprendizagem, de cultivar-se, cultivar a si mesmo. Esse capital pessoal não se transmite instantaneamente, como dinheiro, como títulos, como quadros, propriedade, ou título de nobreza, como nós falamos agora há pouco. Ele é adquirido, ele é acumulado, ele é despertado e ele é transmitido de modo dissimular e inconsciente, mas não juridicamente, não na simples procuração ou num simples elemento de doação. Não, ele é estimulado, ele é aprendido, ele serve de exemplo, que vai com você quando você morre. Quando o homem morre, segundo um ditado africano, eu li em algum lugar,
uma biblioteca morre com ele. Você carrega isso com você. Tudo que você aprende durante toda a sua vida, você acaba levando com você quando você não mais está aqui. Mas a transmissão hereditária, ela é dissimulada, ela acontece, ela constitui um desafio, mas ao mesmo tempo ela tem um grau de percepção e de transmissão que está dentro das relações simbólicas em que os indivíduos participantes compartilham. Né? Então, se você não é uma generosidade, um donativo, mas para quem lê, para quem cultiva quadros, para quem assiste peças de teatro, grandes peças aí do cinema e assim por diante, nesse ambiente, a pessoa que está nesse ambiente acaba compartilhar. A ausência de qualquer manifestação ou de consumo cultural significa a ausência de cultura e, consequentemente, a não transmissão. Mais uma vez, o autor diz e assegura que o acréscimo simbólico cultural depende de tempo, depende de dinheiro, depende de conseguir as famílias prolongar que seus filhos continuem mais tempo na escola. E diversos dados estatísticos demonstram que quanto mais tempo você permanece na escola, ensino fundamental, médio, superior, maior a chance de você ter uma colocação no mercado e, claro, maior possibilidade de uma remuneração maior ou melhor. E, consequentemente, né, pelo menos financeiramente, uma vida um pouco mais acomodada, menos difícil ou menos explorada. Mas é sem dúvida na própria lógica de transmissão do capital cultural que reside o princípio poderoso da eficácia ideológica dessa espécie de capital cultural. O tempo incorporado pelo conjunto da família, e assim como a prática, que desde a origem, sem atraso, sem perca de tempo, pelos mesmos familiares são adotadas, né, são um fator fundamental na transmissão hereditária do capital cultural, que na verdade são práticas. Né? A diferença no capital cultural possuído pela família implica diferenças do impedimento da transmissão e de acumulação desse próprio capital cultural, e que faz com que os indivíduos que adquirem, que praticam e que cultivam, né, consigam ter maior possibilidade de entendimento daquilo que está à sua volta, e se entende aquilo que está à sua volta, entende os seus símbolos, entende seus códigos e consegue fazer a decodificação e a interpretação por caminhos, né, menos explorativos. O capital cultural do ponto de vista objetivo, como diz a vocês, estão relacionados aos escritos, às pinturas, os monumentos, as máquinas, os quadros, mas todos eles, mais uma vez, falo a vocês, necessitam de um certo conhecimento ou de uma apropriação específica para que isso possa ser interpretado, apreciado ou usado. Os bens culturais, de certa forma, podem ser transmitidos, assim como um capital econômico, mas é preciso que haja uma apropriação simbólica, no caso da arte, da escrita, no caso das máquinas, para o uso dela, ou pelo menos capital econômico, para que você entenda a destinação e o uso correto dessa máquina, para que você consiga incorporar na sua prática e, logicamente, transformar isso num bem seu. Você é uma situação hipotética, você herda uma empresa, mas não conhece o uso, como fazer o bom uso dessa empresa, vai falir. Então você pode ter um monte de máquina, um monte de instrumentos, de diversas coisas nessa empresa, mas se você não entende, não consegue, não tem certo capital técnico ou interpretativo ou especializado para conseguir fazer a força coletiva, conseguir fazer a coisa funcionar, ela não vai. Por outro lado, esse aspecto do capital objetivado, ele também se dá numa passagem que o autor chama daqueles que, detentores do capital cultural, tendem, de certa forma, a dominar, a objetivar esse estado objetivo do capital cultural. Como assim? Como? Nas competições escolares, nos concursos,
há lá a forma dos detentores do capital cultural demonstrarem que objetivamente, em estado objetivo, estão incorporados o capital cultural. E aí, isso, de certa forma, é uma condição de colocar indivíduos em concorrência uns com os outros, para que não é um elemento absoluto, mas que em determinados momentos a disputa seja o meio de alguns conseguirem o sucesso, terem sucesso perante outros que não conseguem. Ou seja, tentando ser mais simples, né? Quando você detém o capital cultural de forma objetiva, você consegue concorrer. Concorrer com quem? Com quem também detém. E se você tem maior calma, ou você tem maior calma e maior conhecimento também, nessa concorrência você pode sair vencedor. E aí o concurso público, de certa forma, simboliza isso. Concurso público de verdade, não aqueles arranjados, onde você vai disputar ponto a ponto e aquele que melhor sair naquela prova, pelo menos, não sei o que é o melhor de todos, mas naquela prova, ele terá acesso. É o que nós dizíamos agora há pouco. Esse é um elemento problemático na atualidade, porque querem Estado mínimo, querem que não haja mais concurso público, porque é muito mais fácil usar o capital social, né? Se não tem concurso, se há Estado mínimo, você detém um tipo de conhecimento, mas você depende de alguém que lhe permita entrar, permita você conseguir uma colocação no mercado, porque o círculo é fechado entre si, dos gestores, dos administradores, dos advogados, dos médicos e até mesmo professores, e assim consequentemente, né, é um lugar fechado. Mas é uma forma de capital cultural. E o capital cultural em estado institucionalizado, como eu já disse para vocês, já estamos aí em 40 minutos já de aula, ele é a objetivação do capital cultural de forma num documento, num certificado. A partir do diploma, há a certidão de competência cultural, que confere ao portador desse diploma um valor convencional, constante e jurídico, só perde numa penalidade, né? Então o médico comete uma irregularidade, ele pode ser punido, perder, assim como o advogado e outras profissões. Mas do contrário, é para a sua vida. Então você tem garantido a partir desse documento o respeito à cultural, ou certifica-se que você tem domínio sobre a cultura, que o autor chama o autor diz que, de certa forma, ele dá uma alquimia social que produz uma autonomia relativa em relação ao seu portador. Então, quem possui um diploma, efetivamente, ele institui um capital cultural pelo reconhecimento coletivo, o autor chama de magia coletiva. Então, em certa forma, quem tem esse demonstra que ter competência sobre aquilo que ele se formou. O autor chama de magia performática do poder de instituir, poder de fazer ver, de fazer crer, em uma só palavra, de se fazer reconhecer que você é diplomado naquela área, então pode ir a exercer. Então, além do reconhecimento coletivo social estatal, há o reconhecimento popular. Então, é difícil falar isso, mas professor, né, só pode ser quem é licenciado. Apesar que alguns que não são vão lá, né? Mas se você quer ser médico, tem que ter diploma de médico. Se você quer ser advogado, engenheiro agrônomo e assim por diante, você precisa do danado do diploma. Então, o certificado escolar permite você estabelecer relações de convertibilidade entre capital cultural e capital econômico. De certa forma, traz também uma relação de capital social, já que você está num grupo restrito. Então, quanto maior o tempo escolar, maior o valor possível de dinheiro convertido a partir da sua relação de diploma. Então, o detentor de determinado diploma, em relação a outros detentores de diploma, inseparavelmente estabelecem as relações que há no mercado de trabalho e um mínimo de conversão garantido ele é aplicado, segundo o autor. Aqui, mais uma vez, nós temos a distinção individual, a distinção dos grupos, a distinção das classes, por conta de um elemento institucional. E como eu já disse, para finalizar aí, 45 minutos, as estratégias de convenção do capital econômico em capital cultural, que estão entre os fatores conjunturais da explosão escolar,
e da inflação de diplomas são comandados pela transformação da estrutura das oportunidades de lucros asseguradas pelas espécies de capital. Então não é à toa que há essa corrida, não é à toa que há essa concorrência enorme nos diversos vestibulares em todo o país e em todo o mundo para conseguir o conhecimento, de certa forma, a sua certificação, o seu diploma, que lhe garante o reconhecimento e lhe converte o seu reconhecimento em garantias simbólicas, sociais, mas também materiais, econômicas, financeiras. Então, quanto mais o diploma, maior a possibilidade, certo tipo de diploma, maior garantia, outro tipo de diploma garante a subsistência. Então, ter para ser e, consequentemente, conseguir exercer. Bom, é isso. Eu vou acabando aqui, 40 e poucos minutos. Fiz alguns atropelamentos ao longo da explicação, porque senão a coisa vai virar 1 hora e ficar 1 hora assistindo um vídeo sobre conteúdo realmente é pesado. Mas há noções gerais daquilo que vocês devem ter, daquilo que vocês devem saber. Você deve mesmo ler o texto, né, com muita atenção para que a aula consiga fazer a conexão. Essa aula minha aqui consiga fazer a conexão. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá. Se cuidem dos seus e até a próxima.